Talvez não exista um robô mais famoso na cultura pop do que Optimus Prime. Aquele vozeirão, o seu instinto de liderança e o farol da esperança o tornam um personagem extremamente cativante. Contudo, a franquia Transformers no cinema sempre teve uma mistura de ame ou odeie. Até mesmo os mais fanáticos pelas adaptações do Michael Bay admitem que Transformers poderia ter sido muito mais no live action. E é aqui que entra Transformers O Início, uma nova chance para Transformers bombar no cinema. Esse é um reboot de Transformers, com o objetivo de apresentar a franquia para uma nova geração, ao mesmo tempo que mantém a essência de Transformers, e explora a grande rivalidade da franquia, que é Optimus Prime contra Megatron. E essa é uma grande ideia, um potencial gigante com esse filme. E fazendo isso na mídia da animação, melhor ainda. Quando foi lançado, o filme fez um grande sucesso com a crítica, e uma aprovação de 89% no Rotten Tomatoes. O problema real foi a bilheteria, pois o filme conseguiu apenas 120 milhões de dólares, e colocou em xeque possíveis continuações, já que o plano original era fazer uma trilogia. Mas quem se importa com bilheteria? Eu quero ver filme bom! E no vídeo de hoje, vamos continuar a saga dos robôs para analisar Transformers O Início. Afinal, realmente é tudo isso que os fãs gostam tanto? Ou será que é um grande exagero? Então, Autobots, vamos rodar! O filme inicia com Optimus Prime, eu quero dizer, Orion Pax, invadindo uma instalação de Cybertron para descobrir informações sobre a localização da matriz de liderança. Esse MacGuffin aqui é essencial para manter a fonte de energia que mantém o planeta em harmonia. O problema é que essa busca se mostra infrutífera, e logo Orion Pax é descoberto pelos bots de segurança. E esses robôs aqui debocham do Orion pelo fato dele não se transformar, o que resulta nessa piada. Olhando. Pô, essa piada foi boa. E agora, na sequência, a gente vai ter uma grande cena de ação, que é a cena de fuga, e o filme de cara apresenta uma das suas grandes credenciais, que é a qualidade dessa animação, porque ela é muito boa. Como são boas as cenas de ação desse filme. Perfect. Everything, down to the last minute details. Elas são criativas, dinâmicas. A direção tá sempre buscando uma maneira diferente dos personagens fazerem as coisas. E mais pra frente eles conseguem misturar as transformações entre os tiroteios dos robôs lutando. É espetacular! Nessa primeira cena, o Orion se mostra muito inteligente, ao pensar rápido e usar um bot que voa para usar na fuga. Essa cena também é ótima para dar um panorama de Cybertron. Pô, legal esse Cybertron, hein? Muito maneira. E assim, ó, também é muito legal ver essa cidade no auge. Porque eu me lembro de quando criança eu via essa cidade e era sempre muito escuro. E aqui nesse filme é completamente o oposto. O visual é 10 de 10. Eu adoro o fato dos prédios estarem de cabeça para baixo, porque eles estão no subsolo. E também porque me faz lembrar de Evangelion. Tudo nessa vida é referência a Evangelion. Tá, isso não é verdade. Mas deveria. Quer dizer, às vezes não. Pax tem problemas para despistar os seguranças. Mas é aí que entra Megatron, eu quero dizer, D16. Ele é um grande amigo do Orion Pax e o ajuda a despistar os robôs. E a dinâmica entre os dois personagens é excelente. Podemos ver como eles são mais do que amigos. Eles são brothers. D16 é um grande fã do Sentinel Prime, o robô que está na superfície de Cybertron em busca da matriz de liderança. A animação estabelece bem como Orion Pax e D16 são diferentes e meio que se complementam. D16 segue a estrutura, não gosta de quebrar as regras. Ele espera que as coisas vão melhorar se ele simplesmente se comportar e fazer o seu trabalho. Já Orion é o contrário. Ele sente que tem algo maior por vir e que ele precisa conquistar essa liberdade. Aliás, pega esse foreshadowing do Megatron com esse adesivo. Mesmo com essas diferenças, os dois são grandes companheiros e trabalham no mesmo lugar como mineradores. E acontece que nesse filme a gente vai ter toda uma crítica social! Os mineradores são robôs pequenos que não possuem um cog para se transformar. Por isso eles estão nas minas, coletando a energia do planeta.
Desde que a Matriz foi perdida, essa atitude teve que ser tomada para manter o planeta vivo. E tudo isso sob a supervisão do líder, o Sentinel Prime. É também agora que somos apresentados a outra personagem importante, a Elita 1. Ela é a coordenadora das minas. Durante uma escavação, o local fica instável e coloca em risco todos os mineradores. Orion mostra o quanto que é bravo e fica para trás para salvar um de seus colegas. Junto com o D-16, eles conseguem escapar todos intactos no último segundo. Contudo, para fazer isso, Orion quebrou o protocolo e custou o emprego da Elita. Mas meu dedo se transforma. Adivinha qual? Vou te dar uma ótima dica. Se me permite. Vocês vão ver que esse filme aí tem umas piadinhas que são muito boas. Confesso pra vocês que eu me pego nelas. O robô fazendo exercício. Pô, são os pequenos detalhes que eu rio. Então, temos a primeira aparição do Sentinel Prime, que faz aqui todo um discurso para a população, com ele sendo bem legal e agradecendo aos mineradores. Ele está de volta a Cybertron, mas não conseguiu encontrar a Matriz. Que presença! Que líder nato! É. Não tem ninguém melhor. Pô, já deu pra ver na cara que esse daí vai ser vilão. O Gabriel da reação do passado, ele tem um ponto, sabe? Talvez esse seja um dos poucos pontos negativos que esse filme tem, porque ele é muito estruturadinho com uma jornada de herói. E todos os pontos de virada são um tanto quanto óbvios. E especialmente essa parte do Sentinel Prime, que dá pra perceber a quilômetros de distância que ele é um vilão. E assim, ó, não que isso seja um ponto negativo, é só que o filme vai ser um tanto quanto previsível mesmo. E talvez pra um adolescente não seja assim tão óbvio. Eu tenho que dar esse mérito pro filme também. Esse Sentinel aí está traindo Cybertron, D-16 e Orion Pax vão brigar no melhor estilo Xavier e Magneto, e vai acabar com a amizade aqui. E também não é porque é previsível que seja uma coisa ruim. Tudo depende de como você vai executar algumas coisas. Então, embora seja óbvio que eles vão fazer um Xavier e Magneto com o Optimus Prime e o Megatron, também era óbvio lá no Primeira Classe, e isso não impediu do filme ser ótimo, porque tudo vai depender dos momentos de desenvolvimento desses personagens. Como que esses personagens são introduzidos? Como que você mostra as fraquezas e os pontos positivos de cada um? E esse ponto, Transformers o início, é excelente. A verdade é que esse é o típico filme que a história não é assim tão importante, as grandes viradas não são tão importantes. Porque o que realmente importa aqui é a jornada. E o que eles querem dizer no final. O competidor irá provar ser mais do que os olhos podem ver. Ah, ele não falou a frase. Ah, ele falou. Agora, por algum motivo, os roteiristas gostam de ficar repetindo as frases de efeito do desenho mesmo. E fazer essa piada uma vez, beleza, mas ficar repetindo várias vezes no filme, aí eu acho que é um pouco chato. Íamos mostrar pra todo mundo que nós somos capazes de fazer mais. No dia seguinte, vai acontecer uma mega corrida de Transformers na cidade. E o Pax quer se infiltrar e correr como um bot junto com seu amigo. Ele quer provar que os bots podem ser mais do que apenas mineradores. Claro que o D-16 não gosta disso, afinal é quebrar uma regra. Mas acaba caindo no truque do Pax. E ele se vê no meio da corrida. Fez isto? Por mim? Não, eu fiz isto por nós. Brother. Toda essa sequência da corrida é muito foda, gente. Nossa, é muito legal. A direção tá inspirada, o design da pista que vai se montando. A pista vai se montando ali, que foda. As piadas, as interações ali, é tudo ótimo. Cara, eu adoro. Pax e D-16 conseguem improvisar muito bem. E eles chegam perto da linha de chegada em primeiro. Mas no final ficam pra trás e terminam em último. O outro ganhou ali. E essa cena é importante para desenvolver o Orion Pax, para deixar bem claro ali que ele não tá pela glória eterna de ganhar uma Libertadores, e sim tá ali para inspirar outros mineradores. Vejam como ele é um líder nato. Tudo isso é muito importante para construir essa admiração que os bots têm pro Optimus, porque lá na frente o roteiro vai pedir essa confiança de volta. Então essa cena é muito importante pro filme. Mesmo com os dois perdendo a corrida,
Eles fazem história e realmente inspiram os mineradores. Mais tarde, os dois são recebidos como lendas pelo próprio Sentinel Prime. Isso deixa o D16 extremamente animado. O problema é que chega ali o Darkwing pistola pelo que aconteceu na corrida e condena os dois ao setor de descarga. E é aqui que os heróis vão encontrar Bumblebee, ou como dizem no filme, o B-127. Uma coisa dentro dele. Steve, não! Ah, foi mal, eu... E o Bumblebee do filme, ele é divertido, ele é o alívio cômico, só que se você é fã do Bumblebee e quer alguma coisa a mais pra ele, uma importância maior na história, isso daqui você não vai ter. Ele é só o alívio cômico e acabou. Ele tem mais ou menos o mesmo problema que aquela personagem feminina, que é totalmente monotônico. Ele é o alívio cômico e a Elita lá é o Girl Power, né? Girl Power, vamos Girl Power! Até porque o filme mesmo tem o Orion Pax e o D16, que são dois personagens bem complexos. E talvez fosse interessante você também ter outros personagens que são tão complexos quanto. Mas o roteiro, por uma questão de simplicidade, prefere só ter o alívio cômico e a mulher Girl Power. É o que eu disse antes, esse é um filme com uma história bem feijão com arroz. Ele tem um grande objetivo, desenvolver Optimus e Megatron. Deu, esse é o objetivo dele. O resto tá ali pra apoiar. E infelizmente sobra pro Bumblebee e pra Elita. Não. Ele tem toda a razão. Acidentalmente, eles encontram uma mensagem antiga de um Prime. É um pedido de socorro com sinal de localização. Orion acredita que a matriz de liderança esteja ali. E por isso ele convence os dois amigos a fugirem dali para ir em direção à superfície. E aí temos o chamado do herói! Uma aventura, é um mundo novo de aventuras e o perigo é bem maior! Entenderam como esse é um filme que não se arrisca muito? Chegou a cena do chamado herói, beleza, chamado herói, vamos pra superfície. Toda a sequência é uma coisa que vai levando eles a outra até eles se verem na situação que eles precisam fazer diferença. E de novo, isso não é uma crítica, até porque um dos melhores filmes de todos os tempos é assim, Star Wars Episódio 4. E olha, eu até acho que poderíamos cobrar uma história um pouco mais ousada. Mas também, vamos ser sinceros, né? Transformers tem um histórico de filmes live action que tentam ser complexos e muitos deles são mais rasos do que uma folha de papel, né? Francamente. Por isso, eu acho bem justo jogar seguro com essa história. Ainda mais se eles conseguirem compensar em outros pontos. Na fuga para a superfície, os heróis encontram a Elita. A robô vê a oportunidade para dedurar os heróis e voltar a subir de nível. Mas no final eles acabam ficando presos na superfície. E o Orion Pax convence a Elita a ajudá-los na missão. E assim fechamos a nossa party de RPG de ficção científica. E uma coisa que a gente realmente tem que elogiar muito nesse filme é como que eles conseguem entender a essência de uma boa história de Transformers. Olha, porque Transformers nunca foi uma franquia super, hiper, mega séria. Isso é culpa do Michael Bay. Ela pode sim ser uma franquia divertida. Também não é só robô lutando, tá? Existe toda uma crítica aqui dentro da história envolvendo governos opressores. O Optimus é um raio de esperança para os robôs. Mas ele não é nenhum deus nem nada disso. Ele é o amigo deles. É para ser um clima sério com diversão. E todas as boas adaptações de Transformers entendem isso. E esse filme sabe disso. Não é super, hiper, mega sério, mas tem falas e emoções reais. Não é só piadoca. E quando precisa ter cena de ação foda, ele tem. Essa é a melhor adaptação de Transformers que a gente tem no cinema. Ponto, acabou. No caminho até a gruta, os heróis passam por uma nave alienígena dos Quintessons. É por culpa desses alienígenas que Cybertron entrou em guerra e perdeu a matriz de liderança. Uma outra coisa que eu acho que esse filme faz muito bem é a construção de mundo, né? O world building da franquia. Apresentar uns Quintessons deixou bem claro que eles são uma ameaça, mas o filme não vai querer já resolver todos os problemas num único filme. Até porque ele sabe que não tem tempo para fazer duas coisas. O Sentinel Prime ser o vilão e os Quintessons. Então, o que acontece? Eles já fazem questão de planejamento do Kevin Feige. Apresenta os Quintessons, deixa essa ameaça em stand-by para você preparar uma trilogia. E isso daqui é um grande acerto. Claro, se tiver uma continuação, mas é planejamento de trilogia. Graças ao Orion Pax, todos sobrevivem à nave alienígena sem chamar a atenção. Finalmente, eles chegam até a caverna de origem do sinal. E lá eles encontram vários Primes mortos. Até mesmo Megatronus Prime. A música aqui entra no nível Deus e podemos sentir o peso e a emoção dos robôs ao verem seus heróis mortos. Estão aqui. Aliás, esse filme tem uma baita música.
E não é nem pelo fato deles estarem aproveitando o arranjo do tema dos Transformers, não é por causa da referência, não, é porque a música é muito boa. A matriz de liderança foi arrancada de um dos Primes. E é então que eles descobrem que um dos Primes, o Alpha Trion, ainda possui uma centelha de energia. Ao entregarem Enercon, o Alpha é religado. O velho robô explica o que aconteceu. O Sentinel Prime traiu a sua raça em busca de poder e fez um acordo com os Quintessons. Ao matar os Primes, ele pegou a matriz de liderança. Mas acontece que Sentinel não era digno e a matriz se perdeu. Desde então, Sentinel Prime tem mentido para Cybertron inteira. Ele, inclusive, roubou os COG de transformação de vários bots, como os dos mineradores. E assim, ó, previsível? Previsível. Mas toda essa cena é muito legal. Pô, olha a decepção do Megatron. O que eu gosto muito é como que os personagens reagem a essa notícia, especialmente o D16. Ele se sente completamente traído. D16 confiava no seu herói e descobriu que Sentinel Prime era o maior dos mentirosos. Agora ele quer vingança. Ele quer matar Sentinel Prime. Enquanto o Orion reage de uma maneira um pouco mais racional. Isso é agravado quando os heróis testemunham com os próprios olhos o Sentinel Prime trair Cybertron ao se encontrar com os Quintessons em pessoa. Ele estava enviando o Enercon coletando nas minas para os aliens. Foda demais essa nave. Pô, esse filme no aspecto do design, da apresentação, é muito foda. Os robôs depois se reúnem, e é quando o D16 explode. Pax, eu mal posso esperar pra saber. Peraí, você não quer detê-lo? Não, eu quero matar ele! Porra. E aqui tá o grande segredo do Transformers, o início. E por que ele é tão bom? D16 e Orion Pax são excelentes personagens. Especialmente porque eles sabem a diferença entre os dois. Eles sabem o que eles querem fazer com os dois. Ah, mas é igual Xavier e Magneto. Grande coisa que é igual Xavier e Magneto, como nas HQs ou como no Primeira Classe, é uma baita referência pra se ter. E eles veem a referência, mas eles ainda estão fazendo uma coisa da franquia e que tem tudo a ver com a franquia. Se a história é o arroz e feijão, a relação Optimus e D16 é o molho que faz esse arroz e feijão ser tão bom. E quem escreveu o roteiro sabia disso e eles apostaram 100% na carta do Orion Pax e do D16. E o resultado veio. Chamou o pênalti aconteceu e eles marcaram o gol. Alpha Trion vê a centelha de esperança dos Primes nesses bots. E por isso ele compartilha os COGs com o Pax e os demais. E assim eles viram Transformers. Muda completamente o visual. Comprem os bonequinhos de Transformers. Comprem os bonequinhos. Olá, eu gosto de dinheiro. Alpha Trion pede para eles voltarem para a cidade com as provas que o Sentinel é um traidor. Nesse exato momento, a caverna é atacada pelos seguidores do Sentinel. Alpha Trion fica ali para dar tempo dos heróis fugirem. E essa cena é muito divertida com os quatro tentando rodar, mas tendo dificuldades de fazer isso. Legal. Pô, não tem como não achar isso maneiro, né? Não tem como não. Carros que se transformam. D16 mata 2 robôs. E podemos ver como que ele está diferente. Enquanto isso, Sentinel Prime tem uma cena de desenvolvimento muito importante. Ele interroga Alpha Trion e admite que traiu os Primes, porque ele não aguentava mais eles serem burocráticos demais. E pô, aqui entra um negócio, uma complexidade que eu não estava esperando para esse vilão. Até então, ele era só o vilão que queria mais poder. Com essa cena, as coisas mudam de panorama. Ele, na verdade, traiu porque achava que os Primes iriam acabar com o Cybertron, porque eles eram burocráticos demais ou certinhos demais. E bem, esse é um pensamento que totalmente um ditador teria em relação à democracia. Ou melhor, ao sistema vigente ali de Cybertron, que sabe-se lá se é democracia ou alguma outra coisa. Então ele deu esse golpe silencioso de Estado. E ele fez isso porque na cabeça dele, ele estava ajudando o Cybertron. É aquela velha história, né? Todo vilão se acha o herói de sua história. E é o caso do Sentinel Prime. E sem falar que o fato dele querer assumir as rédeas de sua vida cria um paralelo muito legal com o Optimus.
Porque tanto o Sentinel quanto o Orion Pax querem essa liberdade, mas eles têm visões diferentes de como alcançá-la. Porque um vai fazer isso através de mentiras e da imoralidade, e o outro vai fazer através da liderança e sendo a esperança de um povo. Gosto disso, me lembra como que os vilões do Kung Fu Panda tinham uma relação com o próprio Po nos 2 primeiros filmes. Esse tipo de ligação com o protagonista eu vou sempre elogiar aqui no canal. Mesmo que seja simples, mas merece o destaque. E ao matar Alpha Trion, Sentinel envia a Arachnid atrás dos nossos heróis. Putz, ela vira um drone. Caraca, é muito foda! E galera, se preparem, porque é a partir de agora que o filme só vai ter pedrada em cena de ação. É realmente 10 de 10 cenas de ação desse filme. Mas antes, vamos ter uma pequena cena de interação do Pax com o D-16, que também é excelente. Os heróis, então, são encurralados, mas não pelos vilões, e sim pela alta guarda de Cybertron. Eles são comandados pelo Starscream, e estão na superfície tentando encontrar uma maneira de derrubar o Sentinel. O problema é que eles são muito passivos, e o Starscream é um covarde. É aqui que o D-16 mostra sua força. Ele se radicaliza e, após socar Starscream, ganha o apoio dos demais. Eu descobri hoje a traição do Sentinel e eu vou fazer ele pagar por isso. Hoje mesmo! Você acha que pode, meu filho? O Megatron muito pistola. Como esse arco do D-16 é bem feito! E o mais legal disso é como que o filme faz a gente torcer simplesmente pelo Megatron. Em que realidade um filme iria fazer a gente torcer pro Megatron? Esse filme faz. Bem, no momento que o D-16 assume o controle da autoguarda, o exército do Sentinel aparece para atacar. E temos aqui uma cena super fodástica de luta, especialmente pro Orion Pax. Ele é muito foda. A direção manda bem demais com as transformações. É tudo rápido e dinâmico. Eles usam as transformações de uma forma realmente útil. Caraca, o Optimus é muito foda. E isso daqui é uma coisa que sempre me pegou na cabeça, porque o grande Transformers que eu assisti quando eu era criança era o Beast Wars. E o Beast Wars, bem, pela década que ele foi feito, não tinha tanta dinâmica assim. E depois o meu outro grande contato com Transformers foi justamente os filmes do Michael Bay. Só que esses filmes é uma poluição visual e eu não sinto que eles usam direito as transformações. E aqui sim, meu Deus do céu, eu esperei uma vida inteira para ver uma transformação legal no meio das cenas de ação. Ele vira o caminhão para se transportar rapidamente, e ele se destransforma e continua como Optimus, e depois ele volta ao seu... Cara, isso é muito foda. Se você tem 5 anos e tá vendo esse filme, é muito improvável que você não vai querer comprar todos os bonequinhos de Transformers, porque isso é muito, mas muito legal. É a definição de coisa foda, tá ligado? Coitado da mãe e do pai que vai ter que gastar uns R$2.000 pra essa criança ter que comprar todos os bonequinhos de Transformers. Vai fazer o quê? O filme é bom nesse nível. Deixem as crianças comprarem os bonecos. Olá, eu gosto de dinheiro. A verdade é que esse é um filme muito bem dirigido. O pessoal do storyboard também se superou. E vejam só, não é uma animação estilo Aranha-Verso ou Gato de Botas com aquele estilo, e sim uma animação tradicional de CGI, aos moldes do estilo da Pixar. E olha como ficou bonito. A verdade é que estilo Pixar, estilo Aranha-Verso, não importa de verdade. Importa o que você tá fazendo com o estilo que você escolheu. Como que você conta uma história? Como que você tira o máximo do estilo que você tá fazendo? E Transformers sabe fazer isso. Orion Pax e Elita são deixados para trás, enquanto D-16 e os outros são capturados e levados para a cidade. Esse é aquele momento da queda. Até porque eles perdem a prova que o Sentinel Prime é um traidor. O Pax duvida de suas habilidades. E é aqui que entra a Elita para colocá-lo para cima. Vamos ver o Bi e o D-16 de novo. É desse Orion Pax que nós vamos precisar agora. Discurso foda, tá? Essa personagem até pode ser unidimensional, ela é um pouco chata, mas ela vem aqui com esse discurso e entrega discurso foda. Orion Pax se motiva, e ele planeja, junto com Soundwave, Shockwave e Elita, um ataque surpresa. Enquanto isso, Sentinel tenta impor o medo aos capturados, mas D-16 se recusa a ficar ajoelhado perante um falso profeta. Isso irrita Sentinel, e é aqui que descobrimos que o Sentinel roubou o Cog do Megatronus Prime, o que deixa o D-16 ainda mais pé da vida. Como forma de punição, Sentinel marca o símbolo do Megatronus na lataria do D-16. Pô, a origem do símbolo, pô! Caraca, até isso eles fizeram.
Pô, velho, origem pro símbolozinho do Megatron e ficou foda. Os últimos 40 minutos desse filme são excelentes. Essa cicatriz simboliza o momento sem volta pro D16. O seu maior ídolo tirou tudo que ele tinha. E agora, simbolizando essa dor, ele solda o símbolo em seu peito. Enquanto isso, Pax chega na cidade sozinho. E ele vai até os mineradores e pede ajuda deles contra o Sentinel. Aqui é só no talento do Gogó pro Pax, hein? Que manda um discurso brabo e convencem todos a seguirem, mesmo que ele não tenha provas do que tá falando. Tu vai soar estranho vindo de mim, já que eu nunca fui. Que legal, ele se ajoelhou pra conversar com todo mundo no mesmo nível. O Optimus é foda, hein? E tudo isso faz parte do arco do Pax pra ele provar pro Primus que é digno sim de ter a matriz de liderança. É um arco sólido e tão bem feito quanto o do Megatron. O poder de tomarmos as nossas próprias decisões. Caraca, vai ter uma revolução ali, vai começar pelos mineradores. Revolução Francesa! Quero dizer, Revolução Robótica! Guilhotina nesse Sentinel Prime! O quê? Não pode matar o Sentinel Prime? Não dá pra ter guilhotina, né? Calma aí, paizão. É nesse momento que Elita chega com apoio para atacar Sentinel, diretamente na sua torre. Uma enorme luta acontece, e logo depois chega Orion Pax, junto com o apoio dos mineradores. Orion resgata D16, que diz que vai fazer do seu jeito. Uma luta com Sentinel Prime começa, e o vilão é muito poderoso. Esse é o momento de todos os coadjuvantes também brilharem. Para expor as mentiras do Sentinel, Orion usa as memórias da Arachnid numa transmissão ao vivo pela cidade. Ele prova que Sentinel é um traidor. Já o D16 fica fora de controle e começa a espancar o Sentinel com o objetivo de matá-lo. O problema é que ele faz isso de forma imprudente e coloca a população em risco. O Pax aparece para impedi-lo e até se coloca na frente da arma, levando um tiro quase fatal. D16 percebe que não aguenta mais discordar de seu amigo. Afinal, eles pensam de formas muito diferentes. E ele simplesmente solta Pax para cair no abismo do planeta. E assim, todo esse final é muito foda, tá? Eu acho muito legal o terceiro ato, eu gosto da transformação do Optimus, do Megatron, mas eu tenho uma opinião polêmica quanto a esse final. E aqui é a frase polêmica do Gabriel pra ver se gera mais comentários. Eu entendo o Optimus agir desse jeito, não querendo matar ninguém, é só que ao mesmo tempo é um ditador que tava controlando a vida dessas pessoas, sabe? Tipo, talvez ele merecesse morrer. Eu acho que por parte do Optimus é um tanto quanto ingênuo achar que essa revolução iria acontecer na cidade e ninguém iria querer matar o Sentinel Prime. Porque, convenhamos, não é assim que isso iria acontecer. Iriam querer matar o Sentinel Prime. Esse é um problema que eu tenho com revoluções de filmes de Hollywood, que eles tentam manter as mãos muito limpas dos líderes das revoluções. É por isso que Star Wars Andor é uma das coisas mais fodas de todos os tempos, porque os líderes da revolução lá não têm medo de sujar as mãos. Eles sabem das consequências de ter uma revolução. E aqui, bem, esse filme, eu sei, é um filme pra criança e talvez eles não quisessem entrar nessa complexidade, mas se eles tivessem entrado e discutido um pouquinho mais sobre isso, eu acho que eles poderiam fazer um filme 9 de 10, talvez até 10 de 10, na minha opinião. Mas como eles deixam tudo tão no preto no branco, o Optimus não quer matar e o Megatron quer matar, eu acho que isso tira um pouco da complexidade que o próprio filme tava querendo ter com esses dois personagens. Porque eu sei, é o Optimus e o Megatron, eles iriam em algum momento discordar e lutar. Eu sei disso, eu tô ligado, eu não quero que eles sejam amigos pra sempre. Mas eu não queria que no final do dia a discussão se resumisse ao Optimus não quer matar esse cara e o Megatron quer matar, então eles não podem concordar. Eu acho que tinha que ser uma discussão um pouco mais complexa do que isso. E é aqui que nesse ponto vale a pena citar o X-Men Primeira Classe, que tira isso de letra. Porque lá naquele filme, o roteiro é mais certeiro ao dividir os personagens. É apenas consequência por quem eles são. O caminho naturalmente os divide. Não prejudica o filme, ainda é um filme muito foda, com o terceiro ato muito foda, mas poderia ter sido ainda mais foda se eles tivessem optado em querer fazer uma coisa um pouco mais difícil de fazer, sabe? Poderia ser a coisa que iria subir o patamar do filme. Mas assim, ó, críticas à parte, a cena seguinte é 10 de 10. A direção fica alternando entre o Pax e o D16 durante a transformação definitiva dos dois. D16 mata Sentinel e rouba o Cog se transformando em Megatron. Já Pax é escolhido por Primus, numa cena lindíssima, e vira Optimus Prime. Pô, os dois ao mesmo tempo, hein? Ficou legal isso.
Cara, essa cena é muito foda, dá pra ver a inspiração no Aranhaverso. What's Up Danger pro Optimus Prime. É aquele caindo de cabeça pra baixo, dá uma música ali. Podia tocar o What's Up Danger. E agora que ele se transformou em Optimus, eu posso parar de errar o nome dele e realmente chamar ele de Optimus e de Megatron. Ao retornar pra cidade, temos o clássico embate Megatron e Optimus, que é muito foda. Novamente, a direção manda bem demais e é criativa pra caramba. Rasteirinha com um caminhão, foda. Caralho, ele tem um machado. Optimus derrota Megatron e admite que ele o traiu. É aqui que termina a broderagem. Mas por algum motivo ele deixa Megatron ir embora, sem ser punido pelos seus crimes. Depois de tudo isso que ele fez, o Optimus simplesmente deixa ele ir embora? Ok, vai. Megatron vai embora com a autoguarda. Optimus dá um mega discurso sobre amizade, com direito a um flashback do primeiro encontro entre os dois. O filme termina com uma cena pós-crédito do Megatron criando os Decepticons. E é aqui que termina Transformers o início. E olha, papo reto, apesar dessas criticazinhas aí muito pequenas no final, é facilmente o melhor filme de Transformers que eu já vi. É um filme seguro? É a típica jornada de herói? Sim, mas ele compensa o roteiro seguro com bons diálogos, ótimos discursos e momentos para os personagens brilharem, e especialmente Megatron e Optimus. Eu tenho essa crítica que o momento de ruptura entre eles poderia ser um pouquinho mais na escala cinza e não tão preto no branco, mas aí sou eu querendo que o filme seja 10 de 10, um pouco mais complexo. E tá tudo bem não ser, tá? Até porque ele também não pretende ser isso. O arco dos dois é muito bem feito, e temos ótimas cenas de ação. É Transformers bem adaptado na veia. Só é uma pena que os outros robôs realmente não têm tanto destaque assim, ou um arco maior, especialmente o Bumblebee. Então, bora aí para as notas máxima e mínima. Para nota mínima, Transformers o início é nota 7,5. Na pior das hipóteses, é um filme que adapta muito bem a essência de Transformers e executa praticamente tudo de forma competente. Para nota máxima, 8,5, fechando a média de 8. Então, galera, gostei muito de analisar esse filme dos Transformers. Não sei se tem outros filmes que dê para analisar no canal. Adoraria fazer uma saga de Transformers vendo os outros filmes. Por favor, comentem aqui se vocês querem isso. Mas, nesse momento, a gente tá vendo a saga dos robôs. O último filme dessa saga vai ser Robô Selvagem. E, galera, eu fico por aqui. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Até a próxima semana. Tchau, tchau.